A paz do Eterno, meus amados e queridos irmãos. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento seja sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabunde sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o Brasil, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui mais uma vez orando nesse monte. Não podemos estar vários outros dias aqui gravando vídeos ou orando por causa das constantes chuvas e do mau tempo. Mas aqui estamos mais uma vez, meus irmãos, orando, buscando a presença de Deus e ministrando mais uma mensagem de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para o seu coração, para a sua família, para o Brasil, para todo o povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor. E é uma passagem conhecidíssima de alguns irmãos, que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E essa palavra, enquanto eu orava aqui, o Senhor colocava no meu coração, no qual Deus desse século, Deus deste mundo, que é o diabo, Satanás, cegou o entendimento, irmãos, dos incrédulos, cegou o entendimento dos homens, para que eles não vejam a glória de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra chegou forte ao meu coração, porque ainda que nós venhamos a esperar no governo, ainda que nós venhamos a esperar por um político mais coerente com as Sagradas Escrituras, como é o presidente atual, o presidente Jair Bolsonaro, nós temos que entender que o que molda, que o que transforma a sociedade, o homem, é o Evangelho de Jesus Cristo. É só o Evangelho de Jesus Cristo, meu amado e querido irmão, que tem o poder de transformar esta nação. É só o Evangelho de Jesus Cristo que tem o poder de transformar este país. É só o Evangelho de Jesus Cristo que tem o poder, meus queridos irmãos, de libertar a mente cativas dos homens para todas as ideologias contrárias às Escrituras, para todo pensamento contrário às Escrituras, para todas as vãs filosofias que se pregam aí no mundo aí fora. Glórias a Deus. Não há outro meio, queridos, de nós transformarmos o Brasil, senão por meio do Evangelho. Talvez o Bolsonaro seja uma pequena porcentagem nisso, porque é um presidente que é a favor da família, da pátria, da igreja do Senhor Jesus, tem valores mais a favor das Escrituras do que a contrário, diferente do outro candidato vermelho da esquerda, do Partido das Trevas, que é totalmente, as suas ideologias são contrárias às Escrituras. E eu não estou aqui fazendo política não, eu estou aqui falando do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o que tem o poder de salvar essa nação. A Bíblia diz, a Bíblia é clara, irmãos, Paulo é claro em dizer que o Deus deste mundo, o Deus que impera neste mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Mas o poder de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus é o Evangelho, irmãos. O poder de Deus não é levantar o braço e todo mundo cair. O poder de Deus não é rodar. O poder de Deus não é falar em línguas. O poder de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo é que pode abrir o entendimento dos incrédulos. É que pode dar vista ao cego. É que pode dar entendimento aos homens, para que eles não caiam no engodo, na mentira de Satanás. Tudo que a gente está vendo aí no mundo, contrário à Bíblia, contrário às Escrituras, ideologias contrárias à sã doutrina, são tudo heresias promulgadas pelo diabo e por seus adeptos. Aleluia! Pelas forças espirituais da maldade. E Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é contra o homem, não é contra o nosso semelhante, querido irmão. A nossa luta não é contra os seres humanos. As pessoas estão se dividindo por causa de viés político, ideológico. Não, devemos nos unir, devemos falar do amor de Jesus para essas pessoas, porque só Jesus, só o Evangelho de Deus é que vai mudar a mente dessas pessoas, é que vai transformar essas pessoas. E aí elas vão poder pensar com racionalidade e dizer qual candidato eu devo me posicionar a favor, sem militar, sem lutar, sem pegar em armas, sem falar em fazer revoluções,
Porque a verdadeira revolução que é no mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse sim é a verdadeira revolução. Este sim revoluciona o mundo, porque este transforma homens caídos e coloca de pé, pega drogados e transforma em bons homens para a sociedade, pega homens que estavam antes no crime e transforma eles em verdadeiros servos de Deus. Esta é a verdadeira revolução que o Brasil precisa, a verdadeira revolução que o mundo precisa, é o Evangelho de Jesus Cristo. E sem o Evangelho nós não vamos alcançar a nação brasileira. Sem o Evangelho este povo vai continuar na cegueira espiritual, vai continuar na cegueira do seu entendimento, porque as pessoas estão cegas, elas não conseguem ver a verdade, elas não gostam da verdade, elas não querem a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade quem liberta, mas você precisa conhecer a verdade, você precisa crer na verdade, você precisa viver a verdade, praticar a verdade, porque senão o teu entendimento continuará cego. Aleluia! Oh, glórias a Deus! O entendimento dos brasileiros estão cegos. Aleluia! Porque o Deus deste século lhe cegou os entendimentos, lhe cegou a sua mente. Eles não conseguem ver, eles não conseguem enxergar. Assim está o mundo inteiro, não só o Brasil. Muitas nações estão à bancarrota por causa da sua cegueira espiritual, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento, e nós temos deixado de promulgar o Evangelho por promulgar mais ideologias do que o Evangelho de Jesus. Prega o Evangelho de Jesus, irmãos, e os viés ideológicos vão cair por si só, vão cair através da pregação do Evangelho, porque quem reconhece, quem aceita o Evangelho, quem vive o Evangelho não pode contrariar o que a Escritura diz, porque aquele que contraria o que a Escritura diz, mesmo crendo no Evangelho, esse não é o verdadeiro Evangelho. Aleluia! Esse está enganado, está enredado. A Bíblia diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas. Há muitos falsos profetas, há muitos falsos crentes, há ministros da injustiça se passando por ministros da justiça. Assim está a nação brasileira, anos e anos de corrupção, de engano, de mentira, de falsidade, de ideologias. Aleluia! Mas é só o Evangelho de Jesus Cristo, a oração da igreja, o jejum, a consagração da igreja, mas a pregação do Evangelho é que pode transformar esta nação, é que pode transformar a minha e a tua vida, é quem pode transformar o meu e o teu país. Aleluia! Glórias a Deus! Não há outro meio, irmãos, é só o Evangelho que transforma. Aleluia! Oh, rabadagassorre mandaravacharabarrácias, iramandalaravassuri mikandalaramanai. Glórias a Deus! Aleluia! Devemos pregar o Evangelho, devemos continuar a promulgar o Evangelho, falar do Evangelho. O Evangelho é o único meio de libertar o homem cativo das trevas, da sua cegueira espiritual, do seu falso entendimento. Aleluia! É só o Evangelho que tem esse poder, meu irmão. Glórias a Deus, que Deus encha as vidas dos homens e mulheres de Deus, para que eles preguem o Evangelho, aleluia. E colocar um presidente com viés ideológico a favor do cristianismo lá é consequência da pregação do Evangelho. Nós não precisamos militar de direita, esquerda, não precisamos fazer política, aleluia, porque quando o Evangelho entra na nação, o Evangelho rasga os corações, o Evangelho rasga protocolos, o Evangelho rasga as vidas, aleluia, e vidas se converterão ao Senhor, e vidas aceitarão o Evangelho, e os homens, as autoridades, os governantes que estiverem lá serão consequência da pregação do Evangelho. Aleluia! Glórias a Deus! Chegou a hora de nós pregarmos a palavra, de anunciarmos. Olha quantas pessoas se suicidando, irmão. Nós temos que clamar por este país, nós temos que clamar por esta nação, nós temos que clamar por este povo brasileiro, por este país, em nome do Senhor Jesus Cristo. As trevas vão ganhando força nos últimos dias, e cada vez elas têm que ganhar mais, porque o mistério da iniquidade, o mistério da injustiça, ele já opera, o mistério do pecado, ele já opera, e nós temos que clamar, nós temos que orar para Deus abrir o entendimento dessas pessoas, para abrir o entendimento dos homens, para que não se percam, porque se nós não clamarmos, as pedras clamarão, irmãos. Nós temos que clamar, queridos irmãos, nós temos que orar, porque o anticristo precisa que isso aconteça. O anticristo precisa que as trevas ganhem força, que o mistério da iniquidade tome conta de todos os homens e mulheres, que a apostasia enche as igrejas e os corações dos homens, e eles se apostatem da fé, e aí o anticristo vai ter poder e liberdade para vir e governar o mundo pelo seu tempo de governo. Aleluia! Nós sabemos que isso vai acontecer.
As Escrituras afirmam isso, e mesmo que nós orarmos e jejuarmos, nós não podemos mudar aquilo que está escrito e já pré-determinado por Deus. Mas nós podemos salvar muitos homens, nós podemos salvar uma nação, muitas pessoas dessa nação, através da oração, através da pregação do Evangelho. Nós podemos transformar este país através do Evangelho. Aleluia! Não é levantando a bandeira de um homem que nós vamos salvar o Brasil, não, é levantando a bandeira de Jesus Cristo e do Evangelho, e automaticamente as pessoas vão olhar para a esquerda, vão olhar para a direita, e vão ver para quem eu devo seguir, a quem eu devo colocar sobre a autoridade sobre mim. Eu tenho que escolher aquele que mais se enquadra diante do contexto das Escrituras, aleluia. E aí isso vai ser consequência, meus irmãos, isso vai ser consequência. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor nessa tarde, aleluia. Precisamos nos levantar, precisamos nos colocar em oração, orar mais, jejuar mais, que é muito pouco ainda. Amém? Que algumas igrejas têm se despertado, têm feito os cultos de oração, mas ainda é muito pouco. O nosso devocional ainda é muito pequeno. Nós não nos levantamos nas madrugadas para orar, nós precisamos orar mais, jejuar mais, clamar de manhã, clamar de noite, orar mais, passar mais horas em oração, mais horas em comunhão com os nossos irmãos em oração. A igreja não pode apenas fazer um culto de oração num dia da semana, tem que ser mais cultos, tem que ser mais vezes, mais ainda, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Precisamos pregar o Evangelho nesta nação, irmãos, porque o povo está cego. O diabo cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos, e cada vez essa cegueira vai aumentar mais, inclusive dentro da igreja. Inclusive pessoas dentro da igreja que estão cegos, ou que são fanáticos pelo presidente Bolsonaro, ou que são esquerdistas dentro da igreja, que são a favor de todos os viés ideológicos contrários às Sagradas Escrituras. Então o fanatismo tomou conta, os ídolos tomou conta, a soberba tomou conta dos corações do homem, aleluia, e tem dado mais glórias ao homem do que glórias a Deus, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho de Cristo, pregar o Senhor Jesus Cristo, o seu nome, e o resto, meus irmãos, vai ser consequência da glória que vai vir sobre essa nação, da glória que virá sobre este país, aleluia. Glórias a Deus. Viva o Evangelho, ande no Evangelho, prega o Evangelho, e você vai ver a nação brasileira sendo transformada, não pelo presidente Bolsonaro, não pela direita conservadora, não, mas pelo Evangelho de Jesus Cristo, aleluia. Glórias a Deus. E as autoridades serão consequências dessa pregação do Evangelho. Porque de onde que vêm os políticos? Os políticos vêm do nosso meio, eles vêm da sociedade. Qualquer um de nós que está aqui vendo ou fazendo esse vídeo pode se tornar um político, aleluia. Mas se vem da sociedade, o problema está na sociedade. Se os políticos são corruptos, é porque a sociedade é corrupta, porque os políticos eles vêm da sociedade, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Então nós precisamos alcançar a sociedade, transformar com a pregação do Evangelho a sociedade, e aí nós vamos ter uma nação forte, uma nação abençoada por Deus, uma nação cheia do poder de Deus, aleluia, do poder da cura divina, do poder do avivamento, dos milagres, das maravilhas. Tudo isso vai ser consequência de uma fiel adoração ao Senhor, aleluia, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos fazer a diferença nessa nação. Não vamos deixar, como se diz no ditado popular, a peteca cair. Vamos continuar orando, clamando, orando, jejuando pelas autoridades, pelos presidentes desse país, quem quer que seja, aleluia, glórias a Deus. Mas vamos nos colocar e nos posicionar como verdadeiros servos de Cristo, de Jesus Cristo, militantes de Jesus Cristo, e pregando o Evangelho da cruz de Cristo, aleluia, glórias a Deus. Vamos fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Eu sempre digo, você não precisa ser melhor nem maior do que ninguém, nem pior. Você precisa ser diferente. É a hora de nós fazermos a diferença nessa nação. É a hora de nós levantarmos a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, porque automaticamente aquele que vive o verdadeiro Evangelho, que anda no Evangelho, automaticamente ele será um conservador, ele será a favor da família, ele será a favor da pátria, ele será a favor das coisas de Deus, da palavra de Deus e dos bens maiores, dos valores morais e éticos que regem uma sociedade. Aleluia, do amor ao próximo, do perdão ao próximo e tudo mais. Glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.